Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo 4, nós leremos do versículo 38 ao 45. Segundo livro de Reis, 4, do 38 ao 41. Em o nome do Senhor Jesus. Eliseu voltou a Gilgal quando a fome atingia a terra. Enquanto os seguidores dos profetas estavam com ele, Eliseu disse ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e preparas um cozido para os seguidores dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e encontrou uma trepadeira silvestre. Ele recolheu dos seus frutos, enchendo a sua capa. Quando voltou, picou-os no caldeirão do cozido, sem saber o que era. Depois serviram aos homens. Quando eles provaram o cozido, gritaram: ó homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais comer. Mas Eliseu disse: trazei farinha. Ele a despejou na panela e disse: servi aos homens para que comam. E já não havia mais perigo no caldeirão. Senhor nosso Deus, eu quero ser porta-voz teu mais uma vez. Eu quero falar segundo os teus oráculos, pronunciar os teus oráculos aqui, para o teu povo, para aqueles que estão adorando presencialmente, mas também para aqueles que estão cultuando virtualmente, que todos sejam enriquecidos com a palavra que vem do teu coração para todos os corações, nesse tempo tão difícil da história da humanidade e nessa transição, Senhor, do evangelho que é o evangelho que está contaminado para um evangelho puro, meu Deus. Tanta coisa acontecendo no meio evangélico. A tua palavra diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Eu tenho certeza que o Senhor está achando os fiéis da terra. Mas aqueles que entram por caminhos diferentes, aqueles que comem frutos proibidos, estão morrendo espiritualmente. Como disse o Senhor, o amor de muitos está esfriando. Muitas pessoas andando realmente, como o Senhor disse a um dos pastores das 7 igrejas da Ásia: tu dizes que estás vivo, mas tu és morto. Então, Senhor, esclarece a mente do teu povo nesse tempo tão difícil. Coloca discernimento no teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Quando você leva a sério o Evangelho, você tem que entender que o primeiro a ser alcançado pela palavra que vai ser proferida, naquele momento de oração que você está tendo ali, de meditação, de conferência, como diz o sábio e pregador, conferindo uma coisa com outra, comparando uma coisa com outra para encontrar a causa. É isso que a gente faz para que a gente possa aqui trazer, para que Deus possa falar ao seu povo. Deus deu essa palavra e, por incrível que pareça, eu e a minha mulher
comemos uma comida muito salgada, uma feijoada muito salgada, aí a nossa pressão foi para cima. Ontem à noite comecei a sentir uma angústia, aí desci para medir, a pressão estava com 17/9. E aí comecei a me tratar. E não falei nada para a Magda, achando que o meu problema era só comigo. Tomei o remédio, que é recomendado. A minha médica falou, toda vez que passar de 14, você toma esse remédio. E eu tomei, e aí já comecei a notar que estava baixando. Mas aí eu comecei a lembrar, né, que sal em excesso, ele faz uma retenção de líquido no nosso corpo. Consequentemente, vai aumentar a pressão. Bom, aí quando acordei hoje, a primeira coisa que fui fazer foi medir a pressão. Já estava em um nível aceitável e fui tomar café e tal, e fazer aquilo que precisava ser feito. Aí, quando eu subo, a Magda falou, estou tontinha. E girava tudo. Bom, ela não pôde vir. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Tudo a ver. Não totalmente, porque aqui não vai ser uma aula de culinária, não vai ser uma aula de farmacologia. Aqui nós vamos trabalhar com aquela comida mencionada por Jesus para o próprio Satanás, quando ele utilizou o texto que já estava escrito, porque ele disse para Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus fala isso para Satanás, ele falou, está escrito. Onde estava escrito isso? Lá no último livro da Torá, que é Deuteronômio. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a comida que é oferecida aqui, nessa tribuna, ela pode... Porque nesse texto aqui, preste bem atenção, o profeta está e ele é acompanhado. O profeta profetizava em si mesmo, diretamente de Deus, ele tinha ouvido para ouvir a voz de Deus, ele era um transmissor dos oráculos de Deus para o povo do Senhor, mas outros profetas, o rancho dos profetas, andava muito próximo dele. Então, quando ele tinha necessidade de fazer uma consulta sobre um assunto, um tema de maior mistério, ele se dirigia aos profetas para conseguir dirimir algum tipo de dúvida, algum questionamento. E tinham aquelas pessoas que seguiam os profetas. Esse povo estava ali, e era um tempo de seca. E esses seguidores se aproximaram daqueles que consideravam o profeta assim, com uma incumbência maior, que era o profeta Eliseu. Só que ele olhou, assim como Jesus, vamos lembrar disso, hein? Jesus fez isso, e aí ele viu que as pessoas estavam com fome. Em torno de 5.000 pessoas estavam com fome. Esses seguidores dos profetas estavam com fome. Aí o profeta disse para os seus assessores, preparem, ou para o seu assessor, né, o seu assessor direto, o responsável, põe o caldeirão no fogo, prepara um cozido para os seguidores dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e encontrou uma trepadeira silvestre
Ele comeu dos seus frutos, enchendo sua capa. Quando voltou, picou-os no caldeirão cozido, sem saber o que era. Então serviram aos homens. Quando eles provaram, gritaram: ó homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais comer. Em 1978, um pastor louco, em uma das Guianas, ele trouxe um povo fanático, se não me engano, Igreja do Povo. Mais de 900 pessoas, alguns falam 909, outros 914 pessoas. E ele começou a conscientizar esse povo de que a vida aqui é uma desgraça. Nós sabemos disso. O Espírito Santo, através de Paulo, diz: não vos conformeis com esse mundo, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo está dizendo o seguinte: você não entra na vibe do mundo, não entra na onda do mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mas vocês estão passando por Babilônia, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, e vocês terão que sair sem contaminação do outro lado. Mas vocês têm que passar. A comida correta era essa. Mas o Jim Jones começou a colocar na mente deles que era melhor, se você morrer, você se livra disso daqui e vai para uma melhor. E começou a ver o consenso, e aí ele preparou um suco com ervas silvestres, com frutos silvestres, e tocou cianeto lá dentro. Então, de 900 a 914 pessoas morreram. Foi um suicídio / assassinato coletivo, do fanatismo de um pseudo-pastor. O pastor não conduziu as pessoas a Jesus, conduziu-as à morte. Eu não sei quantas pessoas acham que pode haver uma consideração do justo juiz em relação a suicídio. Eu sei que eu não posso julgar quem se suicida. Eu não posso. Jesus disse para não julgar. Mas olha o que faz um guia que está realmente obcecado por se livrar do legado de Adão. Mas você tem que carregar o legado de Adão. Jesus chama isso de cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Seria muito fácil você se livrar. Vamos. Então, nós estamos iniciando a nossa mensagem com trazendo esse caso verídico. Quem quiser pode procurar aí, colocar no Google, Jim Jones, você vai ver a história toda. Mas nesse caso aqui, os assessores saíram de Eliseu, saíram procurando, e viram um negócio, falaram: isso aqui está bonitinho, é bonitinho, isso aqui está bonito, isso aqui vai dar um cozido espetacular. Aí juntaram tudo e colocaram na panela. Quando eles vão experimentar, já sentiram. Tem veneno na panela. E aí foi necessário a intervenção do profeta, que falou: coloca farinha na panela e vai acontecer, logicamente, uma reação química, e isso vai tirar a letalidade do cozido.
Agora, vamos lembrar disso. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós não estamos aqui para ensinar culinária, até porque o que mais tem na televisão hoje são os programas de culinária. Mais existe, nunca vi um. À medida que as mulheres foram perdendo assim a sua condição de prendadas, em termos culinários, inclusive, o que foi acontecendo? Foi chegando. E parece que os homens surgem, aparece muito mais, dá uma média de 75% de homens, como chefes, como orientadores de cozinha. Então, nós não estamos aqui para isso, nós estamos para falar daquilo que é oferecido aqui. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui. Essa é a palavra que sai da boca de Deus. E eu tenho que passá-la pura, exatamente como Deus falou. Não posso distorcer. Eu não posso acrescentar nada. Sobre qualquer conteúdo que alguém sobe nesse púlpito aqui, nós elegemos esse lugar aqui como o canal profético de maior responsabilidade nessa igreja. Essa tribuna elegemos todo mundo que estiver se pronunciando aqui tem que fazer uma pergunta em determinadas coisas que surgirem, determinadas inspirações que surgirem. Faça essa pergunta. Isso contradiz o Evangelho? Porque tudo que contradiz o Evangelho é realmente veneno na panela. Quais são os venenos que estão sendo colocados nas panelas dos evangélicos atuais? Olha só, nós vamos ter que falar meio rápido porque o nosso tempo avança. Mas, em primeiro lugar, a ética cristã aponta... O que é a ética cristã? Ética é a noção do certo e do errado, é a ciência da moral. A ética cristã é essa ciência da moral a partir de Jesus, baseado nessa pergunta. Em seu lugar, o que faria Jesus? Toda vez que você for agir, tiver que tomar uma decisão, você faz essa pergunta. Em seu lugar, o que faria Jesus? Isso é ética cristã. E essa ética cristã aponta, no meio dos evangélicos, essas ervas daninhas. Legalismo, exclusivismo eclesiológico, antinomismo, negativismo, individualismo, ativismo, eu falei negativismo e falei do ativismo, conformismo, emotividade desenfreada, ou seja, emocionalismo, a ausência de inteligência emocional no meio do povo de Deus, e um apego a fake. Esse é o nono que a gente coloca, que é uma falsidade ideológica. Eu nunca vi um povo tão apegado a fake nos últimos tempos do que essa geração. Isso tudo é veneno na panela. Qualquer coisa que se joga aí nas redes sociais, as pessoas já começam a considerar verdade. Não examinam. Esses dias eu falei, estou perdido, porque esquentou a água no micro-ondas, já era. Aquelas moléculas nunca mais vão ser alinhadas. E aí a pessoa faz uma experiência com a água do micro-ondas, rega uma planta e a outra coloca água comum, e aquela que foi regada com água comum cresceu mais rápido. E aí a pessoa pega isso sem nenhuma referência científica e já joga isso. Então, esses
Um outro dia a gente vai falar tudo isso sobre legalismo, exclusivismo eclesiológico, que a minha é a única detentora das verdades eternas. Isso é veneno na panela. Antinomismo, que é anti-lei, por causa de um mandamento, que é o quarto mandamento, do sétimo dia do Senhor, gente, é bom lembrar disso, do sétimo dia. Por causa desse, aí eles anulam todos os 9. Isso chama-se antinomismo, anti-lei. Isso é veneno na panela. Nós estamos debaixo da graça, nós não estamos debaixo da lei. Mas pergunta para essas pessoas se elas adulteram. Não pode adulterar, isso é lei de Deus. Mas espera aí, um é lei e o outro não é lei? O sétimo mandamento é lei, mas o quarto não é lei? Então, são essas coisas que estão sendo colocadas. Imotividade desenfreada, gente, é um absurdo que está se acontecendo. Uma coisa, veja bem, a ação do Espírito Santo, a ação é irretocável, mas a reação do ser humano que está recebendo a presença do Espírito Santo é totalmente retocável. Tem que ser retocável. A ação do Espírito Santo, que é Deus, é irretocável. Mas a minha reação, eu que recebo a presença do Espírito Santo, eu tenho que melhorar cada dia mais nessa reação. Eu não vou fazendo qualquer coisa. Aí dá isso daí, que vocês veem toda hora nas redes sociais. E virou piada para muita gente. O Salmo 4 diz: filhos dos homens, até quando transformareis a minha glória em infâmia? Essa questão do reteté, tantas outras coisas, uma emotividade desenfreada. E são esses 9. Mas hoje não dá para a gente trabalhar esses 9, num outro momento a gente trabalha, inclusive, já temos isso em PowerPoint, e a gente vai conversar isso numa outra mensagem. Mas vamos para aquilo que está mais grave no meio do povo de Deus. O primeiro veneno na panela, os 9 pecados do meio evangélico, apontados pela ética cristã. Segundo, teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade diz que você não tem que sofrer. E aí a lição: por que você sofre? Porque aquele que é protótipo, que é Jesus, que veio aqui para ser modelo, disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me por um caminho estreito, não é caminho largo. Tem espinhos no caminho? Tem. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas essa teologia da prosperidade diz que você não pode ter. Eu estou com um carro 13, 14. Tem coisa errada na sua vida. Um carro 13, 14. Isso que é o seu, Diaconisa Vilma? O seu carro? 2004. E é um carro bom, o carro dela, né? Então, estão colocando, eles querem antecipar o céu, e isso é o céu na ótica deles, né? Que para eles, essas pessoas da teologia da prosperidade não pensam em encontrar Jesus no céu, eles pensam nas ruas de ouro. Isso eles são mais atraídos pelas ruas de ouro, das pedras, do que... Porque eles têm que dizer: não, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Se você está ocupando um cargo de inferior na sua empresa, algo está errado com você, você tem que assumir as grandes posições. Mas quem falou que é isso? Aí onde fica aquela menina que foi levada escrava para a casa de Naamã?
não é, é o lugar onde Deus nos coloca. É onde Deus me coloca. Se Deus quiser que eu seja um gari abençoador, eu vou. Porque não existe lugar melhor no mundo do que o centro da vontade de Deus. Não existe lugar mais seguro que o centro da vontade de Deus. Quem falou que eu devo estar sempre nadando no dinheiro, com carro importado, com terno Armani? Quem falou isso? Jesus não falou nada disso. E aí, dentro, já vem um terceiro veneno na panela, que é a confissão positiva. Que diz, escreveu, tem que cumprir. Se não cumprir, eu rasgo minha Bíblia. Simples assim. Jesus, ele fala assim, olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E essa palavra diz o seguinte, através de João. Olha só. Que o Senhor, segundo a sua boa vontade, nos ouve. Então, Ele é soberano. Ele pode dizer, basicamente, sim, não, espera um pouco. Não, eu vou ter que ser rico, porque está escrito aqui. Jó tinha um monte de coisa, né? Já pensou? Rico, patrimônio, uma família linda, uma saúde perfeita, riquíssimo. Tá bom, eu tenho que fazer uma confissão positiva. Não, eu sou como Jó, eu sou como Jó, eu sou como Jó. Mas pega como Jó e passa as provações. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá bom, vê o que ele estava dizendo que pode fazer. Ele pode passar necessidades. Paulo estava embutindo ali tudo. Eu posso ser chicoteado. Eu posso ter que fugir dentro de um cesto. Paulo está dizendo tudo isso. Veneno na panela. O quarto veneno na panela. Pré-tribulacionismo. Gente, que está tudo atrelado, eu coloquei na sequência. Teologia da prosperidade, confissão positiva e pré-tribulacionismo. Porque o pré-tribulacionismo quer poupar a igreja da grande tribulação. Aí você pega tudo isso e olha lá no Apocalipse. Quem são esses? Quem são esses? São aqueles que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Tem que passar a igreja pela grande tribulação, sim, para que o ouro seja provado no fogo da grande tribulação. Quinto, veneno na panela, cumplicidade política. Jesus estava ali pregando e tinha olha só, o que tinha de partido em volta de Jesus lá, no meio daquelas multidões. Olha só, tinha fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, essênios e até sicários, que eram gente com sangue nos olhos para matar. Esse povo está todo lá do lado dele, ali olhando. No que nós vamos levar vantagem? Porque partido é o seguinte, não importa se está certo ou errado, mas importa que nós vamos tirar alguma vantagem nisso tudo. E hoje tem gente com uma cumplicidade com partidos políticos. Isso é veneno na panela. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Veneno na panela.
o sexto veneno na panela, ideologia de gênero. Eu fiquei abismado. Diz que tem 9 igrejas já aqui em São Paulo que admitem realmente toda a abrangência do LGBT. LGBT reticências, que dá 52 modalidades. A ideologia de gênero, eu brinquei esses dias, viu, Daniel? Eu falei, eu acho que eu sou negro com um corpo de branco, viu? Porque, do jeito que eu me identifico, né, com os africanos, e os africanos se identificam comigo, mas é brincadeira isso. A ideologia de gênero é uma coisa terrível. O Criador fez o quê? Homem e mulher. Deus reconhece a família como está lá no Salmo 127, como está lá no Salmo 128, assim como está também na própria Constituição brasileira. Pai, mãe e filho. É assim. Dessa maneira. O sétimo veneno na panela, relativismo. Sabe quando você começa a ver uma coisa que está certo para um, mas não está certo para outro? Cada um tem um ponto de vista. Eu acho que é assim. Aí você entrou no negócio, axiologia, e eu acho que a axiologia também é um sinônimo de relativismo. Relativismo. Jesus chega num tempo no qual os filósofos estavam perdidos, porque o que era verdade para um não era verdade para outro. Ele chegou no chamado período ético da filosofia e dizendo, eu sou a verdade. Jesus é salvador até da filosofia. A filosofia é o amor à sabedoria. Então, o relativismo é a ausência de Cristo, a ausência daquele que é a pedra fundamental, daquele que é a pedra de esquina. A pedra fundamental é o lugar, o solo onde você pode construir a sua casa. A pedra de esquina é a pedra que vai dizer como vai ser os limites, como vai ser o tamanho a partir dessa pedra fundamental. Jesus tanto é pedra fundamental como ele é pedra de esquina. Ele é a verdade. E, por último, eu quero te trazer esse aqui. João, por que João é diferente de Mateus, Marcos e Lucas no seu evangelho? Porque ele coloca na sua narrativa do ministério terreno de Jesus, na defesa da tese da messianidade do Senhor Jesus, ele coloca um antídoto contra um veneno na panela chamado gnosticismo. Então, eu comecei a ver o que é o gnosticismo, o que era proposto na época, que é o seguinte, uma coisa meio diferente, mais sofisticada, do que você não é desse mundo. Esse negócio do corpo aqui é um corpo meio... tem que ser rejeitado isso, e que você é de uma outra dimensão, que você é de um outro modo de pensar, de viver. E ele estava ali. E eles queriam... Por que João começa dizendo? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era
Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Por isso que Ele começa, e Ele trabalha o seu Evangelho colocando essa vacina, esse antídoto contra o gnosticismo, tanto no Evangelho como nas suas três epístolas. Ele trabalha isso. E também você começa a notar isso no próprio Apocalipse, na revelação do Apocalipse. Quando ele diz, ele traz e coloca uma ênfase, quando Jesus diz, fui morto e agora estou vivo. Porque é como se você fosse, a ideia do gnosticismo é você é uma energia. Você é uma coisa a ser tratada apenas ontologicamente. A ontologia é a parte da filosofia que harmoniza o físico e o metafísico. Então, você, na visão do gnosticismo, você é só metafísico. Você está por trás do físico. E ele trabalhou. E isso é veneno na panela. Até porque você, e ontem eu coloquei para algumas pessoas aquilo que nós trabalhamos na quinta-feira. A semelhança entre uma árvore cortada e a impressão digital. Com os mesmos, aquela moldura que está na nossa impressão digital, está na árvore. Por quê? Nós somos legítimos no planeta Terra. Fomos feitos com a matéria-prima do planeta Terra. E Jesus diz, tu és pó, e em pó te tornarás. Eu sou terráqueo legítimo, eu sou legítimo, você é. Nós somos legítimos aqui. E os espíritos querem dominar isso aqui, a ponto de dizer para o Senhor Jesus, tudo isso foi me dado, eu dou o que eu quero. Eles são realmente intrusos. Porque ele não tem nada a ver, eles são os verdadeiros ETs. Porque eles não têm nada, eles não são da nossa dimensão, não foram feitos com a matéria-prima do planeta. É lógico que na nova Terra, essa nova Terra será diferente, porque os nossos corpos serão diferentes, os nossos corpos serão imortais e incorruptíveis. Agora, vem um gnosticismo colocar as pessoas sempre vivendo como se fosse uma energia, como se fosse algo acima da sua realidade. Então, isso, gente, está em muitos lugares. Esse veneno está em muitos lugares. Vamos concluir. A infecção, intoxicação alimentar, pode produzir, no mínimo, diarreia líquida, náusea, vômitos, cólicas abdominais, febre, em alguns casos. Agora, quando Eliseu chegou, olhou e viu aquilo estava contaminado realmente, aquilo era veneno. Ele falou, coloca a farinha aí. O que é farinha? A farinha é a presença de Cristo. Aquele que foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós vemos, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Se sua igreja deixou de ser cristocêntrica, estou falando aqui, não para nós aqui, porque Cristo aqui é o centro das atenções. Tanto é centro das atenções que só fica aqui quem vai atuar mesmo.
Nós não formamos, nós não massageamos ego de ninguém, dando títulos e mais títulos. Aqui, Cristo é o centro das atenções. Essa igreja, ela tem um cristocentrismo como base. Agora, se a panela está lá com um veneno chamado antropocentrismo, onde o homem gosta de receber títulos, massagem no ego, elogios e mais elogios. Ela deixou de ser cristocêntrica e passou a ser antropocêntrica, veneno na panela. Mas, quando Cristo entra, Ele é o centro das atenções. Quando nós dizemos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, nós estamos colocando Jesus Cristo como centro. É a farinha que anula todo o veneno dessas porcarias aqui. Porque isso é porcaria. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. A igreja não precisa nada mais do que da presença de Cristo. A minha graça te basta. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar. Todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou, para que todo que nele crê, vida eterna possa ter. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres, somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade. A verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou, para que todo que nele crê, vida eterna possa ter. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres, somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeira
Jesus é a solução para o envenenamento na panela. Qualquer igreja que estiver entrando por descaminhos e suplicar para o Senhor Jesus a sua presença. E é interessante que na igreja de Laodiceia, Jesus detectou um veneno lá. E ele do lado de fora disse, do lado de fora de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Porque o que havia lá dentro da igreja de Laodiceia? Dizes, rico sou e de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável, e pobre, e cego e nu. Havia lá um antropocentrismo, e todo antropocentrismo é a ação do espírito do anticristo, que quer tirar Jesus do centro. O apóstolo São João diz, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o espírito do Senhor, mas o que não confessa é o espírito do anticristo, e eis que já está no meio de vós. O Senhor usa, o Espírito Santo usa João para dizer algo terrível, que o espírito do anticristo já está dentro da senhora eleita, que é a igreja, e esse que já está no meio de vós. Agora, como é que você tem que banir esse miserável? Ele ainda não está incorporado, ele ainda não está usando uma pessoa, porque ele vai chegar um tempo que ele vai se assentar num trono, se proclamando o maioral do planeta Terra. Ele vai fazer isso. Mas agora ainda não. Como é que ele está? Ele está minando tudo. Aí Jesus fica do lado de fora. Jesus dizendo assim, eis que estou à porta e bato. A cura para o cozido está na presença de Jesus. A farinha e o pão. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná do deserto e morreram. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Chame Jesus para a sua vida, abra a porta da sua vida, coloque Jesus. Jesus tem a razão sempre. Concorde com Jesus. O seu sentido de vida é concordar com Jesus. Todos esses venenos querem tirar Jesus do centro da sua vida. Mas Ele está aqui hoje dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Vamos orar. Senhor, maior é o que está em nós, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que caiam por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecido o propósito de Deus para esse culto. O propósito de Deus para esse culto é que essa mensagem alcançasse muitas pessoas. E todo o bloqueio na transmissão que nós já notamos, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, já está repreendido no poder do Espírito Santo. Que essa mensagem alcance muitas pessoas. Que o teu povo acorde para o engano, para o engodo de muitos comunicadores aí, Senhor, que estão a serviço do reino das trevas, ó Deus. Disfarçados,
como líderes a teu serviço. Repreende toda a força do mal. Salva, Senhor, essas mentes, em nome de Jesus. Abre a mente do teu filho, da tua filha, para que possa enxergar que esse conteúdo, determinados conteúdos, não podem fazer parte da alimentação espiritual. Em nome de Jesus Cristo, repreende toda a força, todo engano, todo engodo do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.